Estado conosco. Presidente, bom dia. Bom dia a todos aí do Sistema Sagres. Presidente, tivemos então esse aumento no preço do etanol na última semana, cerca de 17 estados registrando esse aumento. Quais são os motivos, as causas para o aumento do etanol? Na realidade, nós ainda vivemos uma espécie de entre-safra, né? Apesar da safra ter iniciado formalmente aí no dia 1º de abril, nós temos bem menos unidades em safra do que o mesmo período do ano passado, né? O clima seco do ano passado, as geadas e os incêndios impediram o desenvolvimento da cana. Em Goiás, para você ter uma ideia, no mesmo período nós já tínhamos 18 unidades em safra, nós só temos 9 unidades começando, quer dizer, metade. No Brasil, nós já tínhamos em torno aí de 120 unidades em safra, nós temos menos de 100 unidades. Então, a produção está mais lenta, né? Temos aí menos volume de produção, menos oferta, e a demanda está muito aquecida, por vários motivos. Nós temos um preço alto da gasolina, a Petrobras diminuiu, né? Está só apenas cumprindo as cotas dela de fornecimento de gasolina para as distribuidoras. Com isso, as distribuidoras também estão ofertando menos gasolina. Houve também um aumento da gasolina em função disso, porque está tendo menos oferta, por assim dizer, e aí, com isso, pela procura da gasolina, um aumento. Então, com um aumento maior da gasolina, o etanol está bastante favorável para consumo, e aí isso leva a um aumento, até porque nós temos poucas unidades com estoques, e as distribuidoras, na expectativa da queda do preço do etanol, estão comprando pouco produto. Elas compram produto, como se diz na expressão popular, da mão para a boca. Compra só aquilo que eles acham que vai ser vendido no dia seguinte. E aí, com o aumento grande do consumo, algumas estão, inclusive, enfrentando dificuldades para poder abastecer e para cumprir, né, os seus compromissos de oferta com postos de combustíveis em alguns estados. Presidente, a permissão do governo federal para que as distribuidoras vendam o etanol diretamente para os postos de combustíveis, ela deu de fato algum resultado? Ela foi defendida como uma política, né, que pudesse então baratear o preço do etanol. Aqui em Goiás, isso deu algum resultado? Como a gente está vendo aí, tem aumento? Pode ser que surta algum efeito daqui para frente? Bem, acho que você está se referindo à venda direta das usinas para os postos, né? Porque as distribuidoras para os postos é o mercado comum, né? Sempre as usinas vendiam para as distribuidoras e as mesmas para os postos. O que foi permitido aí no final do ano passado foi uma venda direta das usinas para os postos sem passar pelas distribuidoras. Particularmente, do ponto de vista de liberdade econômica e de uma economia disruptiva, acho que tudo bem à medida, né? Você evitar aí um intermediário na venda. Mas, particularmente, eu não acredito em efeito prático de redução de preços, porque as distribuidoras têm o seu papel logístico. Afinal, elas comercializam com os postos não só etanol, mas etanol, gasolina, diesel, lubrificantes, etc. E elas têm aí um ganho de escala. Nós temos aqui no caso de Goiás, basicamente apenas uma base, um polo de distribuição, que é Goiânia com o Senador Canedo, a gente pode considerar como se fosse um só. A maior parte do consumo do etanol se encontra na região metropolitana. Então, você não tem um diferencial, porque, de qualquer maneira, você acaba tendo que trazer o produto para Goiânia. Então, esses postos da região metropolitana, a diferença do frete é muito pequena, e aí você tem captura de margens por parte dos postos, por parte das usinas. Eu particularmente, não acredito nisso como uma política de redução de preços, tá? E era o que nós sempre afirmamos. Isso poderia pontualmente ocorrer num ou outro posto do interior, onde que tem a unidade, mas, como eu falei, a escala é muito pequena, o volume é muito pequeno, e precisa ver se o posto que compra mais barato, se a intenção dele é repassar esse preço mais barato para o consumidor ou aumentar a sua margem. Então, caso haja uma diferença, ela é muito pequena do ponto de vista do consumidor.
E está aqui conosco o André Rocha, presidente do Cifaeg, para os seus questionamentos também. Bom dia, André, obrigada pela sua presença. Bom, eu vi aí as observações a respeito dos motivos, né, do aumento do preço do álcool, e um deles é a redução da produção, o atraso agora da colheita, né? Mas eu estava vendo a liberação dos valores brutos da pecuária que foram publicados na sexta-feira, e a informação é de que houve um aumento de 10% na produção de cana-de-açúcar agora neste ano. Onde é que ocorreu essa redução? Não, bem, bom dia, Cileide. Nós tivemos uma redução, primeiro, a safra que se encerrou dia 31 de março, ela foi quase 15% menor no Brasil do que em relação ao ano anterior. Nós tivemos aí quase 80 milhões de toneladas a menos de cana e, consequentemente, menos produção de etanol e também menos produção de açúcar, né? Isso se deu aí, como eu disse, a geadas, a incêndios e, sobretudo, ao clima seco. Nós temos uma expectativa de ter uma recuperação nessa safra agora, mas dificilmente nós vamos conseguir ter uma safra igual à safra de 2 anos atrás. A área plantada está menor do que a de 2 anos atrás e a cana sofreu muito nesses últimos 2 anos com o clima seco e com os incêndios. E ano passado ainda com geadas, 3 geadas, né? Então, nós esperamos que essa safra tenha um volume parecido com a safra passada, torcemos para que possa ser maior, mas ainda é muito cedo para se prever. Com certeza, nessa safra, haverá uma opção pela produção de etanol. O Brasil deve produzir mais etanol do que do ano passado, mas o consumo está bastante aquecido, então temos que saber se esse aumento da produção vai corresponder ao aumento da demanda que se espera pelo alto preço da gasolina. Goiás sempre foi um estado alcooleiro, né? Mais ou menos nós destinamos, para você ter ideia, enquanto o Brasil destinou 53% da cana para a produção de etanol, em Goiás nós destinamos 77%. Então, mais de 3/4 da cana aqui vira etanol. Então, essa está tendo a redução, estamos com menos unidades em safra, tanto em Goiás quanto no Brasil. A produção de abril vai ser bem menor do que a produção de abril do ano passado. A gente espera que a partir aí do mês de maio se normalize essa produção, a gente consiga ofertar mais produto para poder atender a esse aumento da demanda. André, a gente sabe que pela lei do mercado, quando aumenta a demanda, o preço sobe, né? E você acabou de dizer, a demanda está aquecida pelo etanol. Esse aumento também não é mais por conta disso, ou seja, não é o setor do sucroalcooleiro ganhando um pouco mais por conta do aquecimento das vendas do etanol? Não, Cileide, a questão, o aumento é por oferta e demanda, mas, por exemplo, você vê o que aconteceu em dezembro, de dezembro para janeiro, né, em plena entre-safra, o etanol recuou na usina em torno de R$1. Então, em plena entre-safra, com menos oferta, como houve um recuo muito grande da demanda do etanol, em plena entre-safra, nós tivemos um recuo do preço. O recuo só não foi maior para o consumidor, primeiro porque o ICMS ele está congelado com o ICMS de novembro. E o ICMS de novembro, para os combustíveis como um todo, não só etanol, gasolina e diesel, ele congelou com pico de preços. Então, mesmo havendo redução do preço na usina ou na distribuidora, o preço não vai ser tão reduzido para o consumidor, porque os impostos estão congelados no preço máximo. E lembrando que os impostos federais eles já são por um valor definido, então ele independe do valor se aumentar ou se reduzir o preço do combustível, o imposto federal é cobrado do mesmo modo e, particularmente nesse período, o imposto estadual também está congelado. E, além disso, de novembro para final de janeiro, início de fevereiro, né, mesmo tendo reduzido nas usinas, a redução foi menor nos postos porque eles mantiveram uma margem maior. Nesse momento está ocorrendo justamente isso, menos oferta, temos poucas usinas em safra, poucas usinas com produto estocado
e aí realmente a demanda maior, você acaba, oferta e procura, o preço acaba aumentando. E aí, como eu disse, a expectativa nossa é que isso possa ser normalizado nas usinas a partir do mês de maio, quando a gente tiver uma maior oferta. Agora, para o consumidor, vai depender do comportamento das distribuidoras e dos postos, se eles vão manter ou reduzir as suas margens, aí eles que podem responder por isso. E também temos a expectativa que o governo revogue essa medida do congelamento do ICMS pelo preço de novembro e passe a praticar o preço de mercado, porque se houver redução no preço de mercado, o consumidor também conseguirá ganhar com a redução respectiva dos impostos. Se não, com o imposto congelado, mesmo reduzindo, o consumidor acaba tendo um benefício menor do que deveria ter. Rubens. Pelo contato com a gente na Sagres, um abraço, bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Sileide, bom dia a todos. Sempre um prazer. Presidente do